Muito obrigado, pastor Arlos. Ficamos muito felizes com o convite, com a bênção de estarmos com os irmãos neste dia festivo. Louvamos a Deus pelo corpo pastoral desta igreja, todos os irmãos que aqui servem, poderíamos dizer corpo ministerial. Nós temos aí também irmãs, como a Jaqueline, irmã querida, que trabalhou também conosco lá em Uberaba durante um bom tempo. Louvamos a Deus pelo conselho da igreja e pela vida de todos os queridos irmãos. Tantos queridos irmãos que nós temos o prazer de rever nessa noite. Muitos outros nós estamos conhecendo nessa noite. Mas isso faz parte da beleza da igreja. Eu disse no culto anterior que é triste quando nós retornamos a uma igreja e olhamos e conhecemos todos os irmãos. Significa que a igreja parou no tempo. E graças a Deus não é o caso dessa igreja. E a igreja saudável é assim. A igreja saudável, ela progride na sua caminhada cristã, na sua expansão, na recepção de novos membros. E Deus tem atuado dessa forma nessa igreja e nós nos alegramos. Minha esposa, Ritinha, está aí sempre firme. Pode ficar em pé, dar uma olhadinha aí para trás. Isso. A minha filha primogênita, Aline. O meu genro, José Otávio. No colo do José Otávio, o Benjamin. No colo da Aline, o Joel, dos netinhos queridos. A Aline foi com a mocidade da nossa igreja visitar a missão Caiuá. E o José Otávio estava em um período servindo na missão Caiuá. A Aline o conheceu na missão Caiuá. E a primeira visita que o José Otávio fez em casa, ele assentou diante de mim me pedindo para casar com a Aline. Gente, mas que rapaz atrevido! Aí eu perguntei para ele, qual a garantia você vai me dar de que vocês estão preparados para casar? E ele argumentou, mas o fato é que ele é uma bênção de Deus, criado no Evangelho, pais, família presbiteriana, e tem sido uma bênção de Deus na vida da Aline e a Aline na vida dele. A Lisa não pôde vir. Lisa casou no mês de janeiro. O esposo tinha alguns compromissos lá em Uberaba, não pôde vir, mas manda o abraço a todos os queridos irmãos. Meus irmãos, a palavra de Deus nessa noite, livro de Josué, capítulo 5. Vamos abrir a palavra, Josué, capítulo 5, versículos 13 a 15. Josué 5, 13 a 15. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Nós te agradecemos, Pai, pela tua bendita palavra, porque és o Deus que vem ao encontro das nossas vidas. E pedimos que nesta noite o Senhor nos conduza na exposição da tua palavra e trabalhe nos nossos corações aplicando esta palavra
para que as nossas vidas sejam devidamente dirigidas e alinhadas segundo a tua vontade. Nós oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, na vida cristã é fundamental que nós entendamos as verdadeiras lutas e batalhas que todos nós enfrentamos no nosso dia a dia, como parte da nossa caminhada em fé. Quando as pessoas não entendem que na vida cristã existem também lutas, muitos podem se sentir frustrados, abatidos, decepcionados, exatamente porque não compreenderam que desde o princípio, logo após a queda de nossos primeiros pais, o Senhor, dirigindo a sua repreensão a Satanás, disse que a serpente feriria o calcanhar do descendente da mulher, mas este, por sua vez, feriria a cabeça da serpente. Ali estava anunciado o proto-evangelho de nosso Senhor Jesus, que atuaria no mundo em uma verdadeira batalha, até aquele dia em que o Senhor Jesus virá, colocando um ponto final a tudo, aplicando a sua justiça sobre o mal, mas recolhendo a sua igreja no seu reino. Mas enquanto nós caminhamos aqui pelo mundo como crentes no Senhor Jesus e como igreja de Jesus, nós experimentamos diversas lutas, quer sejam na nossa vida pessoal, individual, familiar e na igreja. Mas em meio às nossas lutas, nós precisamos compreender uma outra coisa: que nós não estamos em uma luta inútil, nós não estamos em uma luta que pode conduzir à derrota. Nós estamos em uma luta vitoriosa, porque quem nos garante esta vitória é o Senhor, pois é Ele quem batalha e é Ele quem guerreia pelo seu povo. Esse texto bíblico aqui nos mostra isso. O contexto que nós temos aqui, o povo de Deus caminhou sob a liderança de Moisés, na saída do Egito e durante um longo período de peregrinação pelo deserto. Até o momento em que o Senhor recolheu a sua presença a Moisés. O povo precisava de um novo líder e Josué foi escolhido e nomeado por Deus para assumir a liderança. O Senhor disse a Josué para ele não temer. Disse ser forte e corajoso. E o Senhor prometeu que onde Josué colocasse a planta do pé, onde o povo colocasse a planta do pé na tomada de Canaã, o Senhor lhes daria aquela terra, mostrando que o povo precisava caminhar, ir à luta, mas que a vitória, a bênção procederia do Senhor. Assim este povo caminhou, atravessou o Jordão, e diante deles estava o primeiro desafio: a cidade fortificada de Jericó. Eles precisavam tomar a cidade de Jericó para então seguirem avançando, tomando as diversas cidades, assumindo a herança que o Senhor lhes dera. E certo momento, lá estava Josué ponderando, e eu fico imaginando Josué pensando, temendo, fazendo planos, questionando. Ele olhava a cidade de Jericó, aquela cidade tão fortificada, e certamente olhava o seu povo, um povo que não tinha um exército devidamente preparado para enfrentar um povo com exércitos mais fortes do que eles, cidades fortificadas e até mesmo gigantes. Foi nestas circunstâncias, irmãos, de ponderação, que Josué olha e vê diante de si um homem com uma espada desembainhada. E Josué pergunta: és tu dos nossos ou dos nossos adversários?
A resposta não foi conforme a pergunta de Josué. Porque ele não era um homem participante do exército de Israel, mas não era também dos povos cananitas. Ele disse: não, eu sou príncipe do exército do Senhor e acabei de chegar. Ah, meus irmãos, isso é glorioso. Quando ele diz: eu sou príncipe do exército do Senhor, a tradução poderia ser também: eu sou comandante do exército do Senhor. E essa última palavra, eu acabei de chegar. Meus irmãos, o Senhor acabara de chegar. E observamos que em outros momentos em que o Senhor Deus se manifestou a seus servos, Ele se manifestou dentro do contexto e da exigência daquele momento. A Abraão, quando Abraão peregrinava, o Senhor se manifestou como um viajante que se assentou para partilhar de uma refeição junto com Abraão. Mas quando Isaías entra no templo desolado, porque o rei Uzias havia morrido e o trono estava vazio, o Senhor se manifestou a Isaías como rei sublime e todo-poderoso. Quando Jacó, depois que passara um tempo distante do seu irmão Esaú e distante dos seus pais, resolve retornar para a sua terra natal, ele voltava preocupado porque se reencontraria com seu irmão Esaú e a situação entre eles não estava resolvida. O Senhor se manifesta a Jacó como lutador para fazer Jacó se submeter ou preparando para o reencontro com seu irmão. E quando Deus da glória olhou a terra e viu um mar de pecadores na terra, Ele se colocou entre nós na pessoa de Jesus para nos resgatar de nossos pecados. Pois bem, irmãos, diante daquele homem com a espada desembainhada, Josué pergunta: que diz meu senhor ao teu servo? Qual é a mensagem que o Senhor tem para mim? Meus irmãos, a resposta do Senhor a Josué, novamente, não foi o que Josué perguntou. Às vezes nós perguntamos para Deus, nós fazemos os nossos pedidos para Deus e nós queremos ouvir tão somente aquilo que nós planejamos e Deus vem com outra resposta. Aí o Senhor disse para Josué: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Meus queridos, já ouviram em outro momento estas mesmas palavras? Lá no início de tudo, quando o Senhor falou com Moisés da sarça, chamando Moisés para liderar o povo na saída do Egito, o Senhor também se revelou assim, e o Senhor disse para Moisés: tira as sandálias dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. Meus amados, o fato do Senhor se manifestar aqui como comandante do exército, e o fato do povo estar ali, entre um passado em que eles saíram do Egito caminhando para a terra da promessa, e um futuro que eles enfrentariam muitas batalhas. Meus irmãos, isso mostra que era um momento de incertezas, de temores, de inseguranças, mas o Senhor se coloca ali junto de Josué.
Nessa noite eu quero convidar os irmãos a pensarmos na grande batalha comandada pelo Senhor. A igreja vive uma grande batalha na pregação do Evangelho e aguardando a redenção final em Jesus Cristo. E enquanto isso a igreja batalha pregando o Evangelho. As forças do mal se levantam, a igreja resiste e continua afirmando esperar em Jesus Cristo, a fonte de toda graça e misericórdia. Meus irmãos, nesta grande batalha, eu quero considerar com os irmãos inicialmente que o Senhor Deus prepara o seu povo para as grandes batalhas. O Senhor é o Deus que prepara o seu povo para as grandes batalhas. Já aconteceu com você? De você passar por alguma situação na vida que você olha e você diz, olha, agora eu não dou conta. Essa situação parece mais forte do que eu. Onde eu vou achar recursos para resistir a esta situação? Mas, irmãos, Deus prepara todas as coisas. Deus nos prepara para as grandes batalhas. Quem sabe a igreja em seu ministério de evangelização em um mundo injusto, ou a evangelização dentro do seu próprio lar, e você olha e você diz, nós não temos recursos para mudar este quadro, para mudar a vida das pessoas. Mas, irmãos, Deus sempre prepara o seu povo para as grandes batalhas. E aqui, meus irmãos, Deus preparou, primeiro, por meio da celebração da circuncisão. Porque 2 atos precederam a manifestação do Senhor. Eles celebraram a circuncisão e a Páscoa. A circuncisão revelava a identidade daquele povo. Era hora daquele povo entender que eles eram um povo chamado, separado e um povo em aliança com o Senhor. Portanto, Deus era por aquele povo. Assim como Deus é pela sua igreja mediante Jesus. Essa identidade precisa estar clara e bem definida nas nossas vidas. E quando nós a entendemos, Deus nos prepara para as grandes batalhas, revelando a nossa identidade. Aquele povo celebra a Páscoa, mostrando que Deus é o Deus que se relaciona com seu povo. É o Deus que se coloca ao lado do seu povo. Celebramos nesta noite a ceia do Senhor para lembrarmos que Deus se colocou ao nosso lado e se colocou na cruz por nós para construir um novo relacionamento onde nós possamos andar com o Senhor, na comunhão com o Senhor, na presença do Senhor. Quando nós entendemos estas coisas, os problemas que parecem tão grandes, os desafios que parecem tão grandes na vida vão diminuindo, porque nós somos um povo que tem aliança com Deus, porque nós somos um povo que se relaciona com o Senhor. E como se não bastasse, o próprio Senhor se manifesta ali junto com Josué. Agora se apresenta como comandante do exército do Senhor. Aquela batalha era uma batalha que ultrapassava os limites humanos, os recursos humanos. O Deus Todo-Poderoso ali estava com a espada desembainhada ao lado de Josué. Meus queridos, em todos os momentos da história do povo de Deus, Deus agiu para prepará-los. Estamos chegando aí no fim do ano, no momento de designação de professores para a escola bíblica dominical, no momento de eleições para oficiais da igreja, ou mesmo sem qualquer cargo, o nosso testemunho do Evangelho às pessoas que carecem de salvação. Saiba, Deus sempre prepara o seu povo para as grandes batalhas. E há 2 maneiras em especial que Deus nos prepara. Deus nos prepara nos qualificando com o Evangelho. O apóstolo Paulo fora um perseguidor da igreja cristã, mas teve a graça de ser alcançado pelo Senhor e o Senhor o chamou para servir como um pregador. E ele diz: eu sou grato a Deus, considerando-me digno deste ministério.
Eu que noutro tempo era um perseguidor, um blasfemo, um insolente, mas transbordou a graça de Deus. Meus queridos, Deus, pelo Evangelho, qualifica os seus servos para as grandes batalhas. Ele não apenas qualifica o seu servo, mas ele também equipa os seus servos por obra do Espírito Santo. Os discípulos do Senhor, depois da morte de Jesus, se esconderam, estavam abatidos, fugitivos, temerosos, mas isto perdurou até a descida do Espírito Santo. E então, cheios do Espírito Santo, eles foram boca de Deus no mundo, levando o Evangelho, porque foram equipados pelo Senhor. Este é o primeiro ponto nas batalhas que nós enfrentamos da vida. Deus nos prepara para as grandes batalhas. O que você vai fazer? Vai fugir das batalhas ou vai compreender que Deus nos prepara para estas batalhas? Mas, queridos, ainda consideramos que Deus não apenas nos prepara para as grandes batalhas, mas também Deus luta pelo seu povo nas grandes batalhas. Ele prepara, mas ele luta também pelo seu povo. Há dois equívocos nossos. Um dos equívocos nossos é começarmos a estabelecer estratégias sobre estratégias nas nossas lutas e na luta da igreja no mundo, como se tudo dependesse de nós, e se nós tivéssemos boas estratégias, nós venceríamos. Meus irmãos, nós precisamos ter estratégias, mas nós jamais podemos esquecer que quem vence nestas batalhas é o Senhor, não somos nós. E eu confesso para os irmãos que aqui está um ponto que eu sempre preciso vigiar. Porque às vezes eu acordo à noite e começo a pensar a vida da igreja. E começo a pensar e a tecer algumas estratégias da vida da igreja. Não faz mal pensar, mas jamais podemos esquecer que quem vence as batalhas é o Senhor, não são as nossas estratégias. Mas um outro perigo nosso é diante das batalhas que surgem, a exemplo dos espias que foram conhecer a terra de Canaã, nós refugamos. A incredulidade domina os nossos corações e nós começamos a ver gigantes pela frente e a nossa coragem desaparece. E Deus não se agrada da incredulidade, porque Deus jamais disse que aquela terra seria conquistada pelo seu povo. O Senhor lhes daria aquela terra. Pois bem, irmãos, veja, o comandante do exército do Senhor, uma manifestação do próprio Senhor a Josué, aparece com a espada na mão. Aparece com a espada desembainhada. O que o Senhor estava dizendo com isso? Está muito claro, não? Aqui estou eu para guerrear a guerra de vocês. Aqui estou eu para lutar por vocês. Aqui estou eu para derrotar os vossos adversários. Aqui estou eu para introduzi-los na terra da promessa. Ah, meus amados, as grandes batalhas são lutadas pelo Senhor em favor do seu povo. Na época do rei Josafá, uma liga de tribos, entre eles moabitas, amonitas, se levantaram para lutar contra o povo de Deus. O coração do rei Josafá se estremeceu diante daquela multidão que se levantava para lutar contra eles, pareciam mais fortes do que eles. Foi nestas circunstâncias que Deus levantou um profeta, e este profeta, em nome do Senhor, Jaziel era o seu nome, se levanta e diz: esta batalha não é vossa, é do Senhor. O Senhor pelejará por vós. Meus queridos,
Josafá ordenou cantores que louvavam a Deus, e enquanto eles exaltavam o Senhor, os inimigos se desentenderam entre eles, uns mataram os outros, e se viu um mar de corpos estendidos, e o povo de Deus, sem entrar na batalha, obteve a vitória. Você não estava lá na cruz, Jesus estava em seu lugar. Ele enfrentou a todos sozinho, porque os próprios discípulos se esconderam. Mas ele venceu a batalha por você. O Espírito Santo de Deus está aqui. E no momento que uma pessoa ouve o Evangelho, o seu coração é convertido. Não é a sua palavra, não é a sua força e nem o seu poder que regenera este coração, mas é o poder do Espírito Santo, porque Deus é quem luta as nossas batalhas. Meus irmãos, estas convicções devem fortalecer-nos enquanto igreja para vivermos o Evangelho, para olharmos com fé, para caminharmos com coragem, para cultuarmos ao Senhor em espírito e em verdade, porque nós cremos no Deus que nos prepara para as batalhas, mas também no Deus que luta as nossas batalhas. Mas tem um outro aspecto que nós precisamos afirmar. Qual deve ser a minha postura nestas batalhas? Qual deve ser a sua postura nestas batalhas? Qual deve ser a postura da igreja nestas batalhas? Meus irmãos, esse texto é revelatório sobre algumas posturas nossas. Primeiro, nós precisamos sair das nossas batalhas internas para percebermos que existe um guerreiro externo lutando por nós. Às vezes nós nos vemos presos em nossas batalhas internas, em nossos sofrimentos interiores, em nossas angústias, em nossas ansiedades, e algumas pessoas ficam, inclusive, a explodir a qualquer momento, porque não suportam tamanha pressão que carregam em seus corações. Mas nós precisamos sair destas batalhas internas para ver que existe um ajudador externo, e Ele é o Senhor. Ele disse: eu sou o príncipe do exército do Senhor, e acabei de chegar. Josué estava ali com as suas batalhas internas. O que eu vou fazer para tomar uma cidade fortificada? O que eu vou fazer para tomar a terra de Canaã? Nós somos mais frágeis do que eles. Mas ele saiu das suas batalhas internas para perceber o seu externo, de um ajudador que acabara de chegar e que não era qualquer um. Afinal, ele era o comandante dos exércitos do Senhor, Deus Todo-Poderoso, que ali estava. Quando o seu coração se apertar, quando você se entristecer, ou quando você se estremecer diante das adversidades que se levantam, que pela graça e pelo poder de Deus os seus olhos se abram e você perceba que diante de ti está o ajudador dos céus. Ele disse: acabei de chegar. Mas, queridos, uma outra postura que nós precisamos ter é trocar a espada de nossas mãos pela espada que sai da boca do Senhor. Meus irmãos, nas estratégias de Josué, ele buscava formas para que a espada do seu povo vencesse os adversários. Mas ali está aquele com uma espada nas mãos, mas da boca dele saem palavras divinas, e a verdadeira espada, que é a palavra de Deus, é esta palavra que confere vitórias à igreja. E nós proclamamos as verdades do Evangelho, a espada do Espírito, que alcança corações, que é capaz de discernir, que é capaz de operar a transformação da vida das pessoas. Nos cabe, meus amados,
renunciar, muitas vezes, a nossa maneira de querermos a qualquer custo convencermos as pessoas e mudarmos as pessoas. E entendermos que o que muda as pessoas é o poder de Deus. E o poder de Deus muda as pessoas. Em nossa igreja nós temos uma irmã. Este ano nós celebramos 40 anos de reunião de oração semanal na casa dela. Veja, irmãos, 40 anos, toda semana, ela abrindo as portas da casa e recebendo um grande grupo de pessoas para orar. Mas aquela irmã trazia consigo um sofrimento. O seu esposo não era convertido. E ela constantemente estava pedindo: orem, porque eu quero ver o meu esposo ser batizado. Ah, meus queridos, Deus usa caminhos diversos. E Deus usou caminhos impensados para alcançar o coração daquele homem. E nós, agora no meio do ano, o recebemos na igreja pelo batismo. Porque nós cremos no Deus que alcança os corações das pessoas. Foi Deus quem alcançou. Mas aquela irmã soube deixar de lado a sua espada. E soube confiar na espada que sai da boca do Senhor e que opera mudanças na vida das pessoas. Uma outra postura que nós precisamos ter, se nós queremos vencer a impiedade que perdura deste mundo, nós precisamos aprender a tirar as sandálias, para então competirmos com aqueles que vestem as botas, caminhando velozmente para a prática do mal. O Senhor disse: tira as sandálias dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. Porque aqueles que se inclinam diante do Deus Santo, consagrando a Ele as suas vidas, este Deus Santo se levanta em favor do seu povo, e absolutamente nada pode resisti-lo. Assim, meus irmãos, Josué foi entendendo coisas espirituais. Diante deles estava Jericó, aquela cidade fortificada. E eles precisavam vencer Jericó, porque estrategicamente eles só poderiam continuar as conquistas se vencessem Jericó. A presença do Senhor, do comandante do exército do Senhor, mudou toda a história, toda a compreensão de Josué. E a partir dali, Josué, confiando nessa presença do Senhor, sendo equipado pelo Senhor para aquela batalha, entendendo que é o Senhor quem luta as nossas batalhas, mas assumindo a postura de um servo fiel, ele marchou para aquelas batalhas, mas sabendo que não era a força de seus braços que traria a vitória, mas a força do poder do Senhor. O povo de Deus caminhou, conquistou Canaã, se estabeleceu ali. A vida espiritual do povo foi organizada, o culto foi organizado, a nação foi preparada para a vinda do Messias, o Filho de Deus. Ele deu a vida na cruz, o Evangelho se estende pelo mundo afora. Porque, meus irmãos, dentre os propósitos de Deus, naquele momento, aquele servo de Deus entendeu o caráter da batalha que ele enfrentava. Meus irmãos, nós como igreja hoje enfrentamos as batalhas e nós precisamos entender o caráter destas batalhas. Não se iluda com a vida cristã sem lutas. Nas lutas nesse mundo,
Se alimente da verdadeira fé em Jesus. A verdadeira fé precisa ser cultivada e praticada por todos nós. Então, confiando em Cristo Jesus, esta igreja continuará caminhando, vencendo batalhas, até aquele dia que o Senhor colocará um ponto final em todas as batalhas. Enxugará dos olhos a lágrima do seu povo, condenará eternamente os inimigos do reino e dirá à noiva, à sua igreja: vinde benditos do meu Pai, foste fiel no pouco, sobre o muito eu vos colocarei. Amém. Glória a Deus. Vamos orar, queridos, falar com o nosso Deus. Nós não conseguimos precisar quais são as batalhas que cada um aqui está enfrentando. Mas é certo que na nossa vida nós estamos sujeitos a enfrentar outras batalhas, além desta como igreja que enfrentamos da pregação do Evangelho. Coloque-se diante do Senhor agora e apresente-se ao Senhor, rogando misericórdia e graça sobre a sua vida, mas dizendo que você está disposto a não confiar em você mesmo, mas em confiar naquele que se apresenta como um guerreiro que luta as suas batalhas. Ore ao Senhor enquanto a igreja ora. Eu convido os pastores e presbíteros para virem à frente, por favor. O apóstolo Paulo escreve e diz aos Colossenses: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O Senhor, em Cristo Jesus, nos deu vitória contra o pecado, o diabo e a morte. Nós não venceríamos se o Senhor não tivesse pelejado por nós. A questão é, se Ele nos deu vitória nesta batalha que é a pior de todas, Ele não é Deus para nos dar vitória também nas batalhas menores? Certamente que sim. Creia nisso, em nome de Jesus. Nós estamos diante da celebração da ceia, e aqui nós temos a imagem desta vitória de Cristo, quando Ele se entregou na cruz do Calvário para salvar a sua vida e a minha vida. Esta mesa não é a mesa da igreja presbiteriana, mas é a mesa do Senhor. Se há alguém aqui que nos visita, que é membro de uma outra comunidade cristã, que tem a Bíblia como regra de fé e prática e que confessa Cristo como único e suficiente Salvador e Senhor, e está em plena comunhão com a sua igreja, você é convidado para participar conosco da celebração do sacramento. Nós pedimos tão somente que, à medida que os presbíteros estiverem passando, por gentileza, coloque-se de pé, receba o pão, receba o cálice e aguarde para ceiarmos juntos ao final.
Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assentar sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assentar sobre o trono do céu. É santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. É santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.
maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir o teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, Misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Alguém foi omitido involuntariamente? Por favor, levante uma das suas mãos. Meus queridos, aqueles que puderem, vamos ficar de pé. Nós vamos celebrar juntos. Nós seremos conduzidos pelo reverendo Edgar na celebração da ceia. Depois o reverendo Edgar vai impetrar a bênção, invocando a bênção sobre a nossa vida. E eu peço aos queridos que, após a bênção impetrada, ouçam com reverência o último cântico que será entoado pelos nossos irmãos do Quarteto Castelo Forte, em atitude de oração também. E depois nós poderemos nos despedir e seguir em paz e guardados pelo Senhor. Meus queridos, na noite em que o nosso Senhor Jesus foi traído, reunido com seus discípulos, ele toma o pão. Ele distribui aos discípulos dizendo: tomai e comei. Isto é meu corpo que é dado por vós. De igual forma, ele toma o cálice dizendo: este é o cálice da nova aliança. Tomai, bebei. Fazei isso em memória de mim. Assim procedamos, queridos, na presença do Senhor, em obediência à palavra dele, nutrindo fé nos nossos corações, mas já colocando os nossos olhos na glória com ele. Tomai, bebei, comei, bebei. Ó Deus amado, graças te damos por nos conferir tamanho privilégio de adorá-lo nesta noite, de expressar a nossa fé e o nosso amor ao Senhor.
reconhecemos que o Senhor se levantou bravamente para guerrear a nossa guerra. E que na cruz do Calvário o Senhor venceu os nossos adversários. O que nós pedimos a Ti é que o Senhor conduza as nossas vidas com consciência clara desta vitória, e que no meio das batalhas que ainda nos restam, caminhemos com os olhos postos em Ti. E que as batalhas do dia a dia, que de repente estão aí a incomodar os corações, aquele problema familiar por resolver, aquele problema de relacionamento que ainda não foi solucionado, aquele pecado que precisa ser abandonado, aquela negligência espiritual que tem sido aceita. Enfim, ó Deus, Tu sabes as lutas de cada um dos Teus servos. Mas estamos certos que se o Senhor não negou, antes entregou graciosamente o Seu Filho Jesus para morrer por nós, certamente nos dará graciosamente com Ele as demais coisas. Leva a Tua igreja, que a mesma caminhe em fé. Dê os passos necessários de confiança, agindo em obediência ao Senhor, na certeza que é o Senhor quem nos confere as vitórias. Abençoe-nos ao longo desta semana. Abençoe, Senhor, a vida desta igreja. Estamos imensamente agradecidos por estes 136 anos de testemunho, de pregação, de lutas, pela vida de tantos irmãos que aqui serviram, muitos dos quais já recolhidos pelo Senhor, outros ainda servindo aqui e em outras regiões. Abençoe o Teu povo. Nós oramos em nome de Jesus. Agora, amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus, que o amor do Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam convosco hoje para todos sempre. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda